Foi publicado no jornal Folha de São Paulo agora há pouco que o inquérito policial militar que foi aberto para investigar os militares que deveriam ter protegido o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, esse relatório livrou as tropas da culpa e apontou responsabilidade da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, que integra o GSI, que era do G. Dias. A apuração concluiu que, se houvesse planejamento adequado no início do governo Lula, seria possível ter evitado a invasão do Palácio e minimizado os estragos. O relatório sigiloso, mais uma coisa sigilosa, obtido pela Folha, foi finalizado em 2 de março e recebeu uma complementação no dia 14 daquele mês. Aí você olha, o G. Dias não quer falar, ele está escondendo coisa, o G. Dias, é óbvio que ele está escondendo coisa. Eu acho que a CPMI tem que parar de pedir para o ministro da Justiça as imagens, tem que pedir para a imprensa, né? Porque pelo que eu vi, é verdade. Mas tem uma coisa importante. A imprensa também é interessada, não é qualquer uma, porque senão todas poderiam ter acesso. A lei de impeachment, que é a lei 1079 de 1950, está em vigor até hoje, ela estabelece as hipóteses de crimes de responsabilidade praticados por ministros de Estado. E ela diz aqui, são crimes de responsabilidade dos ministros de Estado não prestarem dentro de 30 dias e sem motivo justo a qualquer das câmaras do Congresso Nacional as informações que ela lhe solicitar por escrito ou prestar-nas com falsidade. Ora, se é feita uma requisição direta ao ministro da Justiça de imagens que ele tem o seu poder, ele não pode se furtar a encaminhá-las. Então, é o que eu estou dizendo, para evitar um conflito entre poderes, os presidentes das casas têm que zelar pela autonomia e o poder dos respectivos parlamentares, das suas comissões, e tentar dialogar para obter essas imagens. Eu tenho uma leitura particular da lei do impeachment, nesses artigos que tratam do impeachment de ministros de Estado. É uma lei muito antiga. Para mim, a única leitura constitucional a partir de 88 dessa lei é ministros de Estado na lei são os ministros inamovíveis, como os ministros do STF, do STJ, do Superior Tribunal Militar e do TST, e não os ministros do Executivo. Os ministros do Executivo, na minha leitura da lei pós-Constituição de 88, é assim, o ministro tem um crime de responsabilidade do Executivo. Comunica-se ao líder do Executivo. Se ele não exonerar esse ministro, ele assume, o presidente, para ele o crime de responsabilidade. De acordo com a Constituição, eles respondem por crime de responsabilidade. Porque é muito fácil. Porque o ministro de Estado é uma longa-manos do presidente. Sim, mas ele pode, por si só, praticar crime de responsabilidade e responder por eles. A Constituição atual já prevê. Agora são 15 horas e 2 minutos. Mas para que Aí começa um processo de impeachment contra o ministro de Estado, do Executivo, e aí vai lá o presidente e exonera, acabou. E ele continua respondendo, porque pode receber penas de inabilitação para exercício de função pública. Tem uma série de outras penas. Mas será que a gente chega a um ponto? Eu acho que não precisa chegar a esse ponto. Foi uma requisição de documentos. Uma requisição judicial de documentos, porque a CPI tem poder de requisição de juízes. Então, houve aí uma interpretação subterfúgio para não cumprir. Não é um motivo justo para não cumprir, eu acredito que se deveria caminhar para um diálogo. Doutor Capês, eu vou até mais adiante. Vamos lembrar da caminhada que o presidente Lula fez com a liderança das 3 casas ali para ver a depredação do dia 8. Vocês estão lembrados? Sorriso de orelha a orelha, eu lembro. Houve uma união ali dos 3 poderes. E cadê essa união agora? Então, é isso que me preocupa. Né? Essa união dos 3 poderes é que me preocupa. Cadê essa união agora? Quer dizer, na hora de caminhar e mostrar que está todo mundo juntos, a favor da democracia... Até quando a gente vai ficar descobrindo coisas por quebra de sigilo? Você vê, vazou para a Folha falou, aqui ó, os policiais militares não têm culpa. Os militares não têm culpa. O erro foi da GSI. Por quê? A gente vai ficar descobrindo coisas que vazam para a imprensa? Até quando? Falando em GSI, a gente tem retomada de relatórios da GSI em relação à pandemia, agora que resgataram essa história lá do governo Bolsonaro, e o mesmo valor que tem o relatório da GSI para alertar de uma coisa, não tem para alertar de outra. Eu acho estranho isso, né? Se dá uma interpretação valorativa para os relatórios da GSI em relação à pandemia, mas essa mesma valoração não é dada em relação aos alertas para o dia 8 de janeiro.
porque é de um lado e do outro. É sempre capenga, o nosso sistema anda de sempre capenga. O que será que tem nessas imagens para ter tanto medo de entregar essas imagens e contribuir com a CPMI e resolver um questionamento que toda a população tem? O que será que tem nessas imagens? O que será? A que já foi vazada para a imprensa, de novo, sempre a imprensa, a gente consegue ter mais informações pela imprensa parceira do que pelos autos. O que já foi vazado para a imprensa mostra um ministro do governo Lula lá dentro da cena do crime.